gente, graça e paz, passando aqui para gravar o nosso último episódio da série com o tema Tu Me Amas, e hoje vamos chegar a esse ponto da palavra onde Jesus falou para Pedro, fez essa pergunta para Pedro. Mas antes de entrarmos nessa questão em si, acho que é importante a gente estudar um pouquinho de quem foi Pedro, né? Chegar a algumas conclusões sobre a vida de Pedro. Vamos ver que quando Pedro ele teve um encontro com o Senhor, né? O Senhor ele muda o nome de Pedro, Pedro chamava Simão, mas o Senhor fala com ele Simão, mas agora chamará Pedro, né? E o Senhor coloca esse nome em Pedro. Abrindo um parente aqui, por mais que hoje o Senhor Jesus não muda o nosso nome, né? Mas quando nós encontramos com o Senhor, há mudança de identidade, há mudança de postura, né? Vamos ver que ali o Senhor mudou o nome de Pedro de forma literal, né? O nome de Pedro ele foi mudado. Mas quando eu e você encontramos com o Senhor, tem que haver mudança em nossa vida. Nós não podemos ser a mesma pessoa que nós éramos antes, né? O Senhor ele faz mudança, ele faz transformação. Porque é impossível eu e você encontrarmos com amor e continuarmos na mesma forma, né? Como o Senhor Jesus, ele é amor, ele nos transforma, ele nos modifica, né? Para que eu e que você possamos ser melhor. E isso ele fez na vida de Pedro. E quando nós estudamos um pouquinho sobre Pedro, particularmente eu gosto bem de Pedro, eu acho ele um discípulo bem ousado. Vamos ver que ele era um discípulo curioso, né? Muitas das vezes nós vemos ele questionando, ele perguntando as coisas ao Senhor. Vamos ver que Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas com o Senhor. Isso não porque os outros discípulos não podiam, mas porque Pedro ele teve a ousadia de andar, né? Ele teve a coragem de andar com o Senhor. E por mais que ele sentiu medo no meio da caminhada, ele teve essa experiência com Deus, né? Ele pôde andar sobre as águas. E vamos ver que Pedro ele era um camarada meio ousado, né? Meio corajoso. Mas vamos ver que quando está perto de Jesus, sofreu o sacrifício da cruz, e o Senhor Jesus está na mesa com os discípulos, e o Senhor fala o que iria acontecer com ele, que alguém ia trair ele. Pedro fala que ele nunca trairia Jesus, que ele não deixaria Jesus, né? E Jesus fala para ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro ia negar o Senhor. E vamos ver que Pedro, ele achava por si mesmo que ele não iria fazer isso, né? Mas quando Jesus é preso, quando Jesus, ele sabia já mais ou menos como seria a condenação de Jesus, e as pessoas começam a interrogar Pedro, se ele era um dos discípulos, se ele era um daqueles que andava com o Senhor. Vamos ver que Pedro ele começa ali a negar o Senhor, né? Vamos ver que, não julgando Pedro, porque Pedro ele nega o Senhor, mas ele nega devido a uma situação que ele está vivendo, né? Ele está com medo, ele vê Jesus sendo preso, ele está ali angustiado, né? Ele nega o Senhor Jesus. Mas vamos ver que Deus ainda tinha uma obra na vida de Pedro, apesar dele negar ele. Como eu e você sabemos, né, o nosso Senhor, ele paga o preço por mim e por você. De fato, ele morre naquela cruz, mas para a honra e para a glória, o nome do Senhor Jesus, ele ressuscita ao 3º dia, né? Ele vem à vida novamente, e hoje ele reina com o Pai, como nós sabemos. E quando o Senhor Jesus ele morreu e foi colocado naquele sepulcro, mas ao 3º dia, quando ele ressuscitou, quando as mulheres foram lá, né, no sepulcro ver ele, vamos ver que ali o anjo fala com elas, né, que o Senhor Jesus já não estavam ali, mas para ela irem e avisarem os discípulos, né, e também avisar a Pedro. Eu fico refletindo sobre isso, né, porque parece que ainda havia de ter um particular ainda de Pedro com Jesus, porque vamos ver que o anjo ele faz esse atentamento para avisar os discípulos, mas também para avisar a Pedro, que também era um dos discípulos, né, e vamos ver que a partir daquele momento, os discípulos começam a ver Jesus algumas vezes, né, e até acontecer essa passagem que nos está lá em João, no capítulo de número 21, que nos fala sobre essa passagem de Jesus, quando ele questiona Pedro, se Pedro ama ele. Vamos ver que Jesus, quando ele questiona Pedro, já é um Jesus que já foi ressuscitado, né? Já é um Jesus que ressuscitou ao 3º dia, e ele está questionando a Pedro. Sabemos que já está perto da hora de Jesus subir aos céus, né? Ser assunto no céu. Mas vamos ver que nesse momento ele está questionando Pedro, se Pedro ama verdadeiramente o Senhor. Vamos ver no capítulo 21 do livro de João, né, algumas coisas interessantes ali acontecendo. Pedro, que já tinha sido tirado pelo Senhor da pesca, né, porque o Senhor tinha falado com Pedro que ele seria pescador de homem. Ele tinha voltado à velha prática naquele dia. A palavra fala que Pedro foi pescar. E é interessante ver que outros discípulos foram com Pedro, né? Eu acho muito importante nós refletirmos sobre isso, porque enquanto eu e você voltamos a praticar velhas práticas, muitas das vezes nós influenciamos pessoas a fazer o mesmo, né? Infelizmente, muitas vezes pessoas vão junto com a gente, porque a palavra fala que outros discípulos acompanharam Pedro. E eles pescaram a noite toda, mas não pegaram nada que a palavra fala. Mas quando Jesus apareceu a eles, né, naquela praia, por mais que eles no primeiro momento não tivessem conhecido o Senhor,
mas aquele homem manda com que eles joguem a rede no outro lado e vamos ver que eles pegam muito peixe. E quando acontece isso, eles percebem que provavelmente era o Senhor, né? E eles voltam com o barco, né? E vamos ver que ali o Senhor Jesus já estava aguardando eles. E ali o Senhor começa a conversar com eles e me chama a atenção a conversa que o Senhor tem com Pedro, né? Vamos ver que Jesus ele questiona Pedro 3 vezes. Isso é algo que me chama muita atenção, porque vamos ver que particularmente Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus ele 3 vezes pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro afirma que ama o Senhor. Jesus pergunta novamente, né? E vamos ver que até a terceira vez, e a palavra fala que na terceira vez Pedro já fica triste, né, com o questionamento de Jesus, já se sente triste com aquela situação. Mas vamos ver que o Senhor fala com ele: Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor estava falando comigo no meu coração sobre isso, né? Porque vamos ver que somente pode apacentar ovelhas do Senhor, somente pode ter um ministério verdadeiro, uma chamada verdadeira, quem ama o Senhor verdadeiramente, né? Quem tem comunhão com o Senhor verdadeiramente. Somente pode ter uma vida com Deus, uma vida de chamado, né? Uma vida de ministério, quem ama o Senhor. Até então, vamos ver Pedro ele acompanhando o Senhor, vendo o Senhor trabalhando, o Senhor fazendo a obra. Mas para mim, eu tenho por certo que a partir daquele momento inicia o ministério de Pedro, inicia a chamada de Pedro para ele mesmo apacentar as ovelhas, né? Porque como nós sabemos, agora o Senhor seria retirado aos céus. Então, a partir daquele momento, inicia-se o ministério de Pedro. Eu quero dizer para você, apesar de Pedro ele ter falhado durante o processo da vida dele, apesar de Pedro ter os seus altos e baixos, né? O Senhor tinha uma chamada na vida dele. Eu quero te dizer que Pedro não é diferente de mim e de você. Eu e você nem sempre estamos bem todo dia, né? Nós estamos cheios de altos e baixos. Infelizmente, muitas das vezes até a nossa fé nós deixamos com que ela fica assim também, né? Cheia de altos e baixos. Mas eu quero te dizer, se Deus tem um chamado na sua vida, Ele não vai desistir de você. Vamos ver que Pedro, apesar dele ter falhado, o Senhor ainda tinha um chamado com ele, né? E o Senhor mesmo foi resgatar ele lá do mar, né? O Senhor mesmo foi lá tirar ele daquele ato de estar pescando, né? O Senhor mesmo foi chamar ele novamente para apresentar as ovelhas. Eu quero dizer, se o Senhor tem um chamado à sua vida, Ele não vai desistir de você. Não deixe com que os altos e baixos venham te desanimar, venham achar que a sua chamada não é real, porque eu quero te dizer que essa fase, ela vai passar. Pedro, ele teve seus altos e baixos, ele teve as suas lutas, ele teve as suas inconstâncias, né? Mas vamos ver que ele era um homem de Deus. A palavra nos descreve lá em Atos, né? Como o Senhor usava ele para curar. A palavra fala que onde Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos, né? E somente a sombra de Pedro curava. E não era Pedro, era o Senhor, né? Porque a palavra fala que no nome do Senhor nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Isso é bíblico sobre a nossa vida. Mas esses altos e baixos, essas fases difíceis que nós atravessamos, isso não é para nos afastar de Deus, né? Mas é para nos amadurecer espiritualmente. Mas eu quero que você entenda que somente pode apacentar as ovelhas, somente pode ter chamado aquele que ama o Senhor acima de qualquer coisa. E que você passe a buscar esse amor sobre a sua vida. E desde o primeiro episódio até esse episódio de hoje, que é o último, eu venho falando para vocês sobre o amor de Deus, né? Sobre a bondade de Deus e sobre o chamado de Deus sobre a vida de vocês. Vamos ver que somente pode apacentar as ovelhas quem ama o Senhor. E hoje o questionamento que Deus deixa para o seu coração é o mesmo que Ele deixou para Pedro. Tu me amas? Essa é a pergunta que Deus te faz. E se verdadeiramente você ama o Senhor, eu quero te dizer que você está habilitado, de fato, a apacentar as ovelhas do Senhor. Porque como nós já falamos em alguns versículos, né, que o amor ele é a base da chamada, ele é a base com a vida com Deus. E é isso, para que eu e que você possamos verdadeiramente viver o ministério, nós devemos amar o Senhor independente da situação, independente de qualquer coisa, né? Porque o amor, ele é a base, né? Enquanto nós amamos o Senhor, nós amamos nosso próximo. E nós queremos que o nosso próximo também tenha um encontro com o Senhor. Nós queremos que ele também seja salvo, né? E para você que está assistindo o meu vídeo, que ainda não aceitou o Senhor, que ainda não conhece sobre esse amor, eu quero te dizer que há um Deus que te ama, e há um Deus que quer te salvar, né? Um Deus que quer fazer uma obra em sua vida. É o mesmo Deus que operou na vida de Pedro, apesar de Pedro ter os seus altos e baixos. É o mesmo Deus que fez maravilhas na vida dele. É o Deus que quer operar a sua vida. É o mesmo Deus que perdoou Adão quando Adão caiu. É o mesmo Deus que enviou o Senhor Jesus para pagar um preço por mim e por você. É esse Deus que está te convidando hoje a conhecer um pouco mais sobre o amor de Deus. E é simples, é só você passar a buscar Ele, porque Ele mesmo vai se revelar. É muito bom nós ouvirmos falar de Deus, né? Ouvir outra pessoa falar. Mas Deus, hoje, Ele está convidando você
você que ainda não aceitou Ele, você ainda que não anda com Ele, para você ter as suas próprias experiências com Deus, para que você mesmo possa contar os seus próprios testemunhos com o Senhor. Esse é o convite que Deus deixa para o seu coração. Eu tenho certeza que quando você abrir seu coração para que o Senhor Jesus ele possa fazer morada, Ele vai suprir todas as suas carências, né? Todas as suas necessidades, porque Ele é maior. O amor dele é maior do que qualquer amor que eu e que você conhecemos, né? Então, este foi o objetivo dessa série. Eu espero que essa série possa ter abençoado vocês, que vocês possam ter um final de semana abençoado, né? Que o Espírito Santo venha falar no coração de vocês e que vocês nunca se esqueçam que Deus ama você independente de qualquer situação. Semana que vem estamos novamente no canal com o episódio do Projeto Revela-se a Mim. Normalmente, então semana que vem vocês ficam ligadinhos, segunda-feira vídeo novo. Que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem na graça e paz. Ei, gente, graça e paz. Voltando aqui do futuro, né? Ou melhor dizendo, da edição, para falar para vocês que agora temos uma novidade. Quando você acessar aqui o nosso projeto, vir na playlist, vocês vão achar uma playlist só da série Tu Me Amas. É só você vir cá, clicar na playlist e você vai encontrar cada episódio da série, fora alguns louvores que eu já adicionei aqui, que fala sobre o amor de Deus. Então agora ficou mega simples de você compartilhar com seu amigo sobre a palavra de Deus. É só você clicar aqui na nossa playlist, vir aqui nos louvores, na palavra e clicar depois em compartilhar e mandar para os seus amigos. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Que vocês fiquem na graça, graça e paz.